Imagina só, você querendo se tornar uma pessoa famosa, mas não faz ideia de como fazer isso de uma forma simples e rápida. E um tempinho depois, do nada, você tem uma ideia brilhante. Com a sua família, você decide forjar uma situação, fazendo as pessoas do mundo inteiro acreditarem que um menino de 6 anos ficou dentro de um balão sozinho enquanto ele era solto. Em 2009, acabou acontecendo algo bem aterrorizante para as pessoas que acompanharam esse caso de perto. Richard Heene, sua esposa e seus 3 filhos acabaram se envolvendo em uma polêmica enorme depois que esse homem chamado Richard teve a incrível e péssima ideia de criar um balão que tinha a aparência de um UFO. Mas esse não é exatamente o problema, afinal é só um balão como todos os outros, só que com uma outra forma. E pra ser sincera, criar um balão naquela época devia ser algo interessantíssimo. Então eu digo péssima ideia exatamente porque depois que ele terminou de fazer o balão e foi testar ele soltando pelos céus, Richard e a sua esposa resolveram dizer que o seu filho de apenas 6 anos de idade, chamado Falcon, acidentalmente havia ficado dentro do balão enquanto ele sobrevoava a cidade. E com essa história, eles atraíram a atenção mundial. Milhares de pessoas contando umas para as outras o que tinha acontecido, fazendo mais gente ficar curiosa e deixando o caso ainda mais famoso do que já tava. Tava todo mundo desesperado demais querendo saber o que iria acontecer com o menininho que tava lá dentro. E nessa época houveram milhares de pessoas que acompanharam minuciosamente esse caso, olhando até mesmo a trajetória do balão pela televisão, já que tava sendo tudo mostrado ao vivo na época, esperando que o menininho Falcon estivesse bem depois de todo esse desastre. Claro que assim que a notícia que isso teria acontecido foi divulgada, vários helicópteros e veículos da imprensa e de resgate começaram a seguir o balão e gravaram ele indo embora ao vivo. E foi dito que o balão conseguiu permanecer no ar por cerca de 90 minutos mais ou menos, então imaginem a situação que o menino estaria lá dentro. Ele deveria estar apavorado. Isso se ele já não tivesse acabado desmaiando por ser um local totalmente fechado, pelo que eu vi. Mas quando o balão começou a cair, as pessoas correram para socorrer o menino o mais rápido possível, mas eles acabaram tendo uma surpresa boa, mas também ruim. Boa porque não tinha ninguém dentro do balão e elas ficaram aliviadas, e ruim porque as pessoas acabaram sendo enganadas, né? Isso porque depois que descobriram que o menino não estava dentro do balão e ele estava supostamente desaparecido, depois de algumas horas foi descoberto que ele estava dentro do sótão da casa deles escondido. Mas todo mundo levou isso como apenas um engano, afinal a criança poderia mesmo ter se escondido lá dentro por conta própria. E os pais da criança também poderiam ter se enganado, afinal a criança teria sumido e eles não saberiam onde ele estava. Então acho que a única possibilidade seria que ele teria entrado no balão e teria sido levado quando ele foi solto. E pro menino entrar no sótão não era necessário que ninguém pedisse pra ele fazer isso, já que ele conseguiria ir sozinho. Deve ter sido levado em conta também que o menininho Falcon é só uma criança, e crianças são assim, elas aprontam bastante. Então, naquele dia que tudo aconteceu, eles fizeram mais de 10 entrevistas e se tornaram mundialmente conhecidos. Uma fama que seria boa se não fosse uma grande mentira contada pra dar um show, como o próprio menino Falcon acabou revelando sem querer em uma entrevista que acabou participando. Mas alguns de vocês devem pensar, mas crianças mentem às vezes, então quem pode garantir que isso não foi uma mentira dele? Olha, nada pode realmente garantir isso, mas dá pra notar que tem algo de errado nisso tudo, pela forma que o pai e a mãe do Falcon acabaram reagindo a isso. Eu acho que naquele momento, se tudo tivesse mesmo sido verdadeiro, eles teriam tentado conversar com a criança, mesmo ali na frente das câmeras, e explicariam que, sei lá, seria uma brincadeira dele apenas. Mas ao contrário disso, eles disseram isso. You guys said that we did this for the show. Man. Não. Eu não achei que foi uma reação muito convincente pra quem seria inocente, porque o pai dele disse, cara, com uma entonação de quem pensou, droga, por que você disse isso? Agora ferrou. E a mãe disse de uma forma que parecia,
Não foi isso, filhinho querido. Retire o que disse, por favor. Mas eu acho mesmo que foi mentira. Afinal, quem é que esqueceria que um filho estaria dentro de um balão e soltaria ele assim, sem mais nem menos? Acho algo meio impossível de acontecer, né? Mas por essa fala do menininho, ele entregou todo o esquema dos pais. Ao comparecer no julgamento no estado americano do Colorado, o Richard disse que sentia muito e pediu desculpas para as equipes de resgate envolvidas nas buscas do balão e também a toda a comunidade. Eles já tinham se declarado culpados das acusações de que eles teriam elaborado toda essa encenação envolvendo o Falcon, que é o filho deles, apenas para promover um reality show. Mas cara, quem é que diz que o filho foi levado num balão para promover alguma coisa, cara? Que coisa estranha. Isso deu o maior problemão, mas eles tiveram que principalmente pagar os custos das investigações e da operação de resgate do Falcon. Afinal, todo mundo se mobilizou para tentar ajudar eles. As pessoas saíram de dentro da casa delas para fazer o possível para ver o menininho bem. E no fim deu nisso. Todo mundo foi enganado apenas para promover um show. Eu não sei como esse pessoal ainda tem coragem de fazer coisas assim, porque tipo, mesmo que você minta super bem, uma hora a verdade vem à tona e ninguém pode fugir disso. É como um karma, como as pessoas gostam de chamar. Você faz algo ruim e depois recebe isso de volta, mas pagando pelo que fez. Não importa como venha ou quando venha, mas no final você sempre paga pelos seus atos. Então, mentir sobre algo tão sério, mobilizar milhares de pessoas pra salvar uma criança, pra no fim ser tudo pra um show? Sim, é muito bom saber que a criança não foi realmente levada, mas se eles não mentissem e deixassem isso sem ser levado a público, seria muito melhor. Mas fazer o que, né? As pessoas tomam as suas próprias decisões e eu não sou responsável por isso. Aliás, ninguém é, a não ser ela mesma. Então, eu vi em um site que os pais das crianças foram acusados de conspiração, contribuir para a delinquência de um menor de idade, prestar um depoimento policial falso e tentar influenciar um servidor público. Então, o pai foi levado para pagar a pena e a mãe foi levada logo depois que ele cumpriu a pena dele, para não deixar as crianças sozinhas. Deixando claro que eu achei essas informações em sites da internet, então basicamente tudo é totalmente baseado nisso. Mas enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.